Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e pela web rádio Nossa Mãe de Birité. Aqui quem fala é Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. E neste domingo celebramos o Domingo de Páscoa. Feliz Páscoa! Aleluia! Cristo ressuscitou. Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia! Na verdade, o Cristo ressuscitou. Aleluia! A ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Com essas antífonas, nós iniciamos a nossa reflexão. A primeira leitura deste dia é Atos, capítulo 10, versículo 34 a 43, que narra justamente o discurso, a pregação, o testemunho do apóstolo Pedro, pregando aos judeus que Cristo, que passou pelo mundo fazendo bem, mas que foi assassinado pela maldade humana, foi ressuscitado por Deus, e que os apóstolos comeram e beberam com ele depois que ele foi ressuscitado dos mortos, e que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que nele crê tem o perdão dos pecados. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, em teologia nós chamamos este testemunho de prova indireta da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque, conforme nós sabemos, os discípulos, antes da ressurreição de Cristo, ao verem a sua paixão, ao verem o seu martírio, todos eles debandaram, fugiram, temerosos de que também a morte os alcançasse, que a perseguição os alcançasse. Mas passado algum tempo, estes mesmos apóstolos e discípulos agora estão em Jerusalém, testemunhando que Jesus está vivo, e eles têm inclusive a ousadia e coragem de dar a vida por este testemunho. Ora, alguma coisa aconteceu com esses discípulos, como que, de antes, eles temerosos, receosos, melindrosos, passam a ser agora corajosos e dispostos, inclusive, ao martírio e ao sofrimento por amor a Jesus? Ora, nós sabemos o que aconteceu com eles. Cristo ressuscitou verdadeiramente e se deu a manifestar a estes discípulos e apóstolos, que agora com coragem e ousadia saem pelo mundo afora, anunciando a ressurreição de Jesus. Que nós também possamos experimentar em nossa vida a ressurreição do Senhor, de tal maneira que possamos também ser estas testemunhas da ressurreição, e através de nós as pessoas se convencerem que o Senhor Jesus está vivo e reina por toda a eternidade. A segunda leitura, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, Paulo vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo. Então veja só, meu querido irmão, querida irmã, nós temos a ressurreição de Jesus, que é um fato acontecido em Jesus, com Jesus, o qual agora possui a vida de Deus, a vida eterna. Foi inserido na vida eterna de Deus. Mas o discípulo e a discípula que crê nele e que faz a experiência de ser batizado, também faz uma experiência de ressurreição, de morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Por isso que Paulo vai dizer: se ressuscitastes com Cristo. Por quê? Porque o batismo já é ressurreição.
é morrer para o pecado e ressurgir para uma vida de amizade e comunhão com Deus. Ora, aqueles que foram batizados, aqueles que foram ressuscitados com Cristo pelo batismo, deverão, portanto, buscar as coisas do alto, ou seja, viver a vida segundo os critérios de Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo os valores mundanos. Ok? Então, esta seria a mensagem da segunda leitura, que também teria uma outra possibilidade, né? Ou seja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, Paulo vai dizer: lançai fora o fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova. Ora, na tradição de Israel, o fermento é símbolo de impureza. Então, para celebrar a Páscoa judaica, todos tinham que tirar os fermentos de dentro de casa, como da mesma forma agora, para recordarmos a Páscoa do Senhor, precisamos tirar o fermento do pecado de nossa vida. E assim, nós seremos ressuscitados, moralmente falando, espiritualmente falando. Por quê? Porque se eu creio na ressurreição de Cristo e adiro a minha vida à vida do Senhor, eu preciso, portanto, pelo batismo, viver uma vida nova, uma vida santa, uma vida de amizade com Deus. E uma vida de amizade com Deus não é uma vida coadunada com o pecado. É uma vida alicerçada na graça, na bondade e no amor, e não na perversidade. Já o Evangelho de hoje, João, capítulo 20, versículo 1 a 9, nos narra a experiência que Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo amado fazem no túmulo de Jesus. Maria Madalena encontra o túmulo vazio, vai avisar a Simão Pedro e outro discípulo que Jesus amava. E os dois discípulos chegam. Simão Pedro entra no túmulo e não entende absolutamente nada. Mas eis que chega o discípulo amado, vê e acreditou. Ora, os três discípulos viram a mesma coisa, o túmulo vazio, mas as posturas foram absolutamente diferentes. Maria Madalena se desespera, Pedro tenta entender e o discípulo amado acredita. Ora, para nos ensinar que o túmulo vazio por si só não é uma evidência e uma prova da ressurreição de Jesus, mas se torna uma prova da ressurreição de Jesus se você tem fé. Então, este Evangelho nos ensina que para experimentarmos a Jesus ressuscitado, é necessário acreditar. Cristo ressuscitado, Cristo glorioso, ele não tem mais acesso, nós não temos mais acesso a ele através dos nossos sentidos humanos, que são pequenininhos, frágeis demais para alcançar tamanha grandiosidade. Mas nós temos um sexto sentido, que é o sentido da fé. Pela fé, conseguiremos experimentar Cristo ressuscitado perto de nós, caminhando conosco. Então, este Evangelho nos ensina que para experimentar o ressuscitado é necessário acreditar. Se eu acredito, eu conseguirei experimentar na minha vida. Caso contrário, tentarei entender como Pedro e não entenderei nada, ou então cairei em profunda tristeza e desespero como Maria Madalena. Feliz Páscoa, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Cristo se derrame sobre você, sobretudo nesse tempo difícil de pandemia, lhe concedendo a esperança e a certeza. Cristo te ama, morreu por ti, e por isso as portas da eternidade da ressurreição estão abertas para você, que nele acredita. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade.
Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité por este espaço que nos cede para pregar a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta, por sempre nos acompanhar cada domingo através das rádios e através das nossas redes sociais. Feliz Páscoa! Que a graça do Cristo ressuscitado se derrame sobre você. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.